Hoje, sem risadinha. Mas boa tarde, Gerê, tudo bem? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos que estão aí na nossa audiência do F62 Debates. É isso aí. E um Goiás que segue silencioso. Rapaz, eu tô quase ligando ali pro Fernando. Fernando, me passa informação, eu vou começar a inventar. Não tem outra opção. Mas brincadeiras à parte, esse silêncio do Goiás, ele diz muito também sobre o próprio time, sobre como anda a situação. E um tema que eu até guardei aqui para a gente discutir com calma, justa nesse período mesmo, Gerliezer, Anselmo Ramon. O Anselmo, ele marca seu gol, ele faz outro, mas na Série B ele perdeu a confiança do Daniel Paulista de ser o titular. No jogo passado, o Cadu Souza mais uma vez foi improvisado como titular, como na posição, como centroavante. Você vê lógica nisso, Gerê? Olha, para entender essa questão do Anselmo Ramon, eu só volto para algumas das coletivas em que o Daniel Paulista foi questionado sobre essa questão e ele fala que é decisão estratégica, daquilo que ele define para cada jogo. A gente vê alguns jogos em que ele começa no banco e entra no intervalo, outros ele entra no meio do segundo tempo e outros ele é titular. Pelo menos, por entender isso, eu consigo compreender que a justificativa do Daniel Paulista faz sentido com o que ele tem feito. Em cada jogo, ele analisa o adversário e opta por um jeito de atacar. Às vezes com dois pontas abertos, às vezes só com um ponta aberto, às vezes ele fecha esse ponta mais por dentro e ficam dois jogadores mais por dentro, às vezes é o Anselmo Ramon e o Jean Carlos lá aberto na direita, e o GG fazendo o corredor pelo lado esquerdo, mas sem ser um ponta. Então, assim, o Daniel Paulista tem usado essa variação de esquema ali no ataque de adversário para adversário. Segundo o que ele fala nas coletivas, para mim isso é compreensível. Agora, se perdeu essa questão aí da credibilidade que ele tinha por ser titular em todos os jogos, eu acho que são treinadores diferentes, né? Acho que o Wagner Mancini, por exemplo, escalava o Anselmo Ramon jogo sim, jogo não. Então, assim, independentemente do Anselmo estar fazendo gol ou não, o Mancini escalava o Ramon em todos os jogos. O Daniel Paulista já parece agir diferente. E até pela idade avançada do Anselmo Ramon, eu compreendo até que isso é bom. Porque em alguns jogos que ele fez uma sequência de jogos assim alta, deu para perceber que a intensidade dele não estava a mesma. Então, nessa idade aí, o que o Gás precisa fazer é ter um reserva para poder revezar com o Anselmo Ramon. E você, Gerli, como que você vê essa situação do Anselmo Ramon, ora sendo escalado, ora não sendo escalado? É assim, o Anselmo hoje, ele já não é mais aquele jogador lá de trás, né, ele ainda é um centroavante que se posiciona muito bem, mas ele não tem aquela força que ele tinha com 30 anos, com 28 anos. Então, o ideal era que o Goiás tivesse um outro centroavante para fazer esse revezamento com o Anselmo. Veio o Cadu, mas o Cadu está lesionado desde o jogo lá da quarta rodada contra o Fortaleza. Então, quando o Daniel precisa fazer essa movimentação, hoje ele está fazendo com o Cadu Souza, que eu acho que não responde bem. Esse é o ponto, né? Qual jogo o Cadu fez como um grande centroavante? Ele não consegue fazer. Mas eu entendo, assim, não usar o Anselmo em 100% dos jogos. Eu acho que ele pode ser usado ali em 60%, 70%. A questão é que quem o Daniel tem para substituto do Anselmo hoje não entrega. Não consegue entregar como centroavante. Esse é um problema grave, né? Porque, tudo bem, o Anselmo não está bem. Por exemplo, contra o Novo Horizontino, o Anselmo não foi bem. Ele perdeu dois gols, o torcedor chama de gol feito. Mas por que ele perdeu aqueles gols feitos?
porque o Anselmo tem a capacidade de se posicionar muito bem. O Cadu não tem essa capacidade, o Jean Carlos não tem, o Wesley não tem. É questão de fundamentos, é questão de aprender a jogar dentro da grande área. O Anselmo sabe jogar dentro da grande área. Às vezes, hoje, ele já não consegue ter a eficiência que ele teve no passado, mas o Anselmo, para mim, ainda é de longe o melhor centroavante que o Goiás tem no elenco. Então, se ele não consegue jogar todos os jogos, que ele jogue todos que ele consiga. Tá? Porque o Cadu Souza no lugar dele, o Jean Carlos no lugar dele, eles não vão entregar mais do que o Anselmo. E eles já mostraram isso ao longo do ano. Entendi o ponto aí dos dois, concordo nessa questão de fato, e até se ele não tem essa condição, Gerê e Gerliezer, você forçar um atleta dessa idade em campo é correr um risco de lesão tremendo. Eu acho, particularmente, bastante arriscado. Mas aí me vem um outro questionamento. Para quem quer subir, ter um centroavante que não pode jogar todas as rodadas, talvez você não conte com ele em todas as rodadas, não é um elenco que está deficitário? Ou você vê de outra maneira, Gerê? Eu não sei exatamente sobre a questão do porquê o Daniel está fazendo isso. Se for pelo que eu falei, eu entendo que o Goiás precisa de um reserva. E a questão é o seguinte: o Cadu passou esse último mês machucado, né? Ele era esse homem responsável por estar fazendo esse revezamento como centroavante do Goiás. Então, assim, o elenco se torna falho, talvez devesse ter subido nesse período o centroavante do sub-20. Apesar de que eu não acho que ele seja tão bom assim, mas o Willian é o centroavante do sub-20. Então, talvez pudesse ter subido o centroavante do sub-20 nesse período que não tinha Cadu. E aí o que ele optou? Ele optou por centralizar o Cadu do Anápolis, o Cadu com K, e ele até, em um outro jogo, ele foi útil de alguma forma, fez gol de vitória e tudo mais, mas assim, não tem a mesma compreensão física para poder ser um centroavante, é muito diferente. Então, por essa questão, nessa posição, eu acho que ter só Anselmo, Ramon e Cadu ficou pouco. Eu acho que ficou pouco, principalmente após a lesão do Cadu. E para você, Gerli? Não, o Cadu, no formato que o Gerê falou, me lembrou influencer, sabe? Eu sou o Cadu com K, estou aqui com a camisa 40 do Goiás para esse jogo de logo mais, né? Com a marca para ele. Mas faz parte. Mas é por aí mesmo. O Cadu, se ele ajudar o Goiás, vai ser pelo lado de campo, não vai ser como centroavante, sabe? Então, o Cadu que veio do Atlético Mineiro, né, que é o Cadu com C, era para ser esse reserva do Anselmo Ramon. Ele até foi em alguns momentos, né, ajudou o Goiás em alguns momentos, só que ele já está fora há 10 jogos, vai completar agora, né? Nessa 14ª rodada, completam 10 jogos com o Cadu fora. Só que como o Goiás nunca trouxe aquela atualização do jogador, de fato, uma expectativa de retorno, a gente não sabe quando o Cadu retorna. Mas na época era coisa para 2 jogos, 1 jogo, não, é muito tempo, cara, 10 jogos fora. Qual outro jogador que contundiu muscularmente aqui no futebol goiano recentemente que está 10 jogos fora? Não lembro. Muscular, não. Porque aí você perde justamente esse reserva do Anselmo, né, que o Gerê citava. E aí o Goiás precisa ver quando é que vai poder contar com o Cadu. Eu acho que o Cadu é um bom reserva para a Série B, sabe? Eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu acho ele um jogador para compor um elenco de Série B, ele tem capacidade. Tá, aí a opinião do nosso Gerliezer Paulo sobre essa situação do Anselmo Ramon. E até essa questão dos lesionados, eu já vi a notícia hoje de que o Lourenço foi a campo, né? Vamos ver se ele vai de fato conseguir jogar.
Como que dá para montar esse meio, Gerê? Vamos ser otimistas. Ontem o torcedor do Goiás falou que saiu daqui com depressão, então hoje vamos ser otimistas. Lourenço pode jogar, vamos crer nisso. Lucas Rodrigues fora, GG também fora. Como que você monta o meio de campo do Goiás, que nós consideramos aí a peça principal do time? Sem Lucas Rodrigues e sem GG já fica mais complicado. Então é necessário que para o Goiás ter um meio-campo e conseguir desenvolver um bom futebol, que o Lourenço esteja apto para o jogo. Eu acredito que sim, na semana passada ele já estava fazendo uma transição ali, treinando no campo, mas em separado, né? Então acredito que sim, ele vai estar apto para esse jogo. É de fundamental importância, porque o Goiás precisa ter jogador no meio-campo que sabe tratar bem a bola. Então, assim, não tem o Lucas Rodrigues, mas tem um Lourenço ali, acho que vai ser fundamental para isso. Mas sobre esse jogo, acho que é muito mais do que o meio-campo, já esteve pior, né? Sem Lourenço, sem GG e sem Lucas Rodrigues, foi pior do que isso. Então, se tiver pelo menos um dos três, já fica melhor um pouco, mas o Daniel tem que resolver a questão ofensiva do time. Nos últimos jogos, o Goiás tem criado muito pouco, tem chegado muito pouco em perigo. Contra o Novo Horizontino, criou umas 3 chances ali no primeiro tempo, é claro, mas assim, perdeu elas. Então o Goiás precisa ser mais efetivo, chegar, criar chances e botar a bola na rede. Time que não bota a bola na rede, naquele jogo contra o Novo Horizontino, no primeiro tempo ficou muito claro que aquelas chances criadas tinham que ser aproveitadas. Aí depois tomou o primeiro gol, o time esqueceu de jogar futebol. Então, assim, tem que aproveitar as chances, tem que criar mais. Eu não sei que esquema o Daniel Paulista está pensando para esse jogo, se vai com 3 ou com 4 no meio, se vai com 2 ou com 3 atacantes. Tem que ver qual estratégia que ele está querendo alinhar para esse jogo aí com o restante da comissão técnica, para ver quais serão as peças. Mas eu tenho certeza absoluta. Com o Lourenço fica menos difícil. Não sei se mais fácil, mas menos difícil fica. Fica menos difícil que o Gerê classificou. Eu vou entregar o nosso Marcos Gerê. Ontem, nas redes sociais, ele postou sobre os meio-campistas que tem que chamar a bola de meu amor, não foi, Gerê? É, isso aí. achei... Chama ela de meu bem, trata ela como uma princesa. 3 nomes da lista, Esses Marcos. são eles. O Lourenço gosta disso, é bom. Pro Marcos e o Lourenço. Mas e você, Gerli? Como que você monta esse meio de campo do Goiás? Bom, se tiver o Lourenço, eu ia com Felipe Machado, Lourenço, Lucas Lima e o Brian, para tentar manter a característica do meu campo. Manteria o quarteto, que é assim que o Goiás tem conseguido render mais, e tentaria fazer do Brian um GG, só que pelo lado direito, ao invés de usar o GG pelo lado esquerdo, como o Daniel usa, eu usaria o Brian pelo lado direito. Então, Felipe Machado, Lourenço, Lucas Lima e Brian seria o meu campo para esse jogo contra o Operário. E lá na frente eu ia só com 2 jogadores, o Anselmo e o Wesley. Gerli, mas esses 2 jogadores lá na frente apenas, é por falta de confiança no ataque ou confiança demais no meio de campo do Goiás? Não, tem as duas situações. O meio campo do Goiás funcionou melhor com 4 jogadores, em que pese ele vai ter o desfalque de pelo menos 2 deles, o Lucas Rodrigues e o GG. E os atacantes do Goiás, a maioria deles não tem bom rendimento. Jean caiu muito, Cadu pouco até agora, Pedrinho nada, Bruno Sávio vai embora sem deixar saudades, o Wesley é o que mais entrega alguma coisa nesse setor ofensivo, então seria uma soma das duas coisas. Esse quarteto de meio campo funcionou melhor do que o outro esquema, e o ataque do Goiás, especialmente os jogadores do ataque do Goiás, não são jogadores que vale a pena você reclamar a ausência deles.
Concordo com o Gerli. E o meu meio de campo, eu tenho uma questão. Eu só mantenho o Lucas Lima no time porque não tem reserva. Não tem quem. A gente está custando montar o meio de campo titular. Então o Lucas vai ganhando fôlego aí e ganhando chance. Mas vou com o Gerli. Mantém Lucas Rodrigues fora. Então, Lourenço, Felipe Machado, Lourenço, Brian e Lucas Lima. Tentar dar um corpo, dar uma alma para esse time, dar criatividade. E no ataque vai o Wesley, se tiver condições, o Anselmo Ramon, se ele puder jogar. Parece que o Cadu volta. É uma informação que, se não me engano, o André Rodrigues trouxe. O Cadu, com C, vai ter condições de jogo. Mas, e aí, completando o seu time, Gerê, o ataque ficaria, então, quem você escolheria? Eu gosto dessa formação no meio-campo com o Brian, até porque ele ajudaria o Lucas Lima a armar o jogo, né? É mais um jogador criativo, um jogador pensante. Meu ataque, eu iria se o Anselmo Ramon tiver apto, eu iria com ele, mas se ele não tiver apto, eu acho que Cadu Souza e Elisli Garcia seria uma opção melhor, porque o Cadu com C, ele não pode ainda ser titular, tá voltando agora, e o Jean Carlos seria uma opção para jogar mais aberto, eu não gosto dele jogando mais centralizado só com dois, então eu acho que talvez seria isso. Tá aí a nossa opinião. Debatemos o Goiás, ficamos atentos aqui a movimentações, mercado já bem aquecido, sondagens, chegadas, mas o Goiás, tudo silencioso.